pertinente para a gente, né? Bem, a gente vem numa linha de conversa falando sobre ser parecido com Jesus. Na semana passada a gente perguntou, né? Como posso ser parecido com Jesus? E a nossa discussão, a nossa conversa girou muito em torno da seguinte ideia. Girou em torno da ideia de não fazer um esforço, entendeu? Para ser parecido com Jesus. Na verdade, a nossa proposta é convidar você a acolher o chamado de Deus, a acolher o Espírito Santo, porque fazendo isso, acolhendo o Espírito Santo, a gente vai ser naturalmente, gradualmente transformado. Tá? Então não se trata de você, essa foi a conversa da semana passada, não se trata de querer tomar posse dessa ideia, porque na verdade é um presente para todos, é um presente para todo mundo, é algo que está acessível para todo mundo. Então a gente precisa apenas abrir o nosso coração, acolher com alegria e permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida, a nossa história. Tá? Bom, foi aí que eu pensei em conversar com você sobre como é ser parecido com Jesus. Porque a gente falou sobre isso, sobre santificação, mas como é que a gente identifica, né, quando a pessoa está ascendendo na sua caminhada cristã? Como é que a gente sabe que uma pessoa é parecida com Jesus? Sabe? Essa é a grande questão dessa noite. Essa música que a gente cantou, Toma o Meu Coração, eu acho ela legal porque ela chama a minha atenção por pelo menos duas ideias. Uma das ideias é a ideia que diz o seguinte, bem no início: este é o meu desejo. É uma oração feita para Deus, né? Este é o meu desejo, te honrar com a minha vida, te honrar com a minha história, te honrar com o meu jeito de ser, te honrar com as minhas palavras. É isso que eu entendo. Né? Então o autor, nessa música, está expressando o desejo profundo dele de honrar a Deus em tudo, sabe? A segunda parte que chama a minha atenção é já no refrão, quando diz o seguinte: toma o meu coração. Aí ele continua, meu coração, minha alma. E aí ele deixa a poesia tomar conta e ele fala, eu vivo só para ti. Então, esse é o meu desejo, é o que eu tento viver, é o que eu busco, é o que eu tenho como ideal, sabe? Você quer falar, amor? Não, eu tô achando que é melhor ficar com... Olhando para cá, né? No Instagram, tá todo mundo aqui. Maravilha, maravilha. Então, mas eu não sei, Lili, o que tem nessa música que você acha legal, assim, que, puxa, você curte muito? Não, é essa questão mesmo da entrega, né? Que é uma entrega consciente, né? E ele diz o que? Senhor, toma o meu coração, que é a minha alma, o meu espírito, né? A questão da minha consciência, eu vivo só para ti, né? Sempre que eu acordar, Senhor, sempre que eu respirar, seja para ti, vamos dizer assim. Então, é a questão mesmo de você entender, né, todos os dias, que o seu acordar, que a sua vida, né, que você é vivo e que você nasceu para viver para Ele, né, para viver com Ele e por Ele. Por isso que a gente está aqui, ter esse entendimento, né, que todo dia a gente raciocine sobre essa questão, né. Às vezes é difícil, a gente acorda na correria, uma rotina complicada, um excesso de funções, de obrigações, e aí a gente não para e pensa que se eu estou vivo, né? Se eu estou vivo, se eu acordei, é porque Ele quis, porque é para louvor dele. Então, alguma coisa ou sempre, né? Eu vou ter que fazer naquele dia, eu vou ter que cumprir, não por obrigação, vai ser uma coisa natural.
né? E todo dia, assim, se eu for nomear, né, situações que eu vivo, que eu diga assim, Senhor, me conecta que a Ti tem que ser constante isso. Eu espero que tenha dado para entender. Com certeza, com certeza. Gente, pensando nessa pergunta que foi feita, né, como é ser parecido com Jesus, a troca de apenas uma palavra, ela vai mudar um pouco o nosso foco, mas a gente continua pensando nesse tema santificação. Eu imagino que é interessante a gente trabalhar algumas ideias antes de ir direto ao ponto, direto ao assunto. A primeira ideia que eu imaginei foi a seguinte: ser parecido com alguém é fruto de um relacionamento íntimo com essa pessoa, sabe? Começa a pensar sobre isso. Eu não sei se você já percebeu, depois de andar muito com alguém, se relacionar muito com uma pessoa, você começa a pegar os trejeitos, você começa a assimilar, né? Até a forma de falar, você começa a aprender algumas expressões, sabe? Então, ser parecido com alguém é fruto de um relacionamento íntimo com essa pessoa, de um relacionamento próximo, constante, diário, quase que diário, entende? Então, essa ideia me ocorreu porque eu acho que faz muito sentido isso, né? Então, eu sou casado com a Liliane, inevitavelmente eu vou ser parecido com ela em muitos aspectos. Da mesma forma, ela vai ser parecida comigo em muitos aspectos, né? Por conta do convívio, por conta da intimidade. Então, pega essa palavra, intimidade, porque ela é muito pertinente para a nossa conversa de hoje. Tá? E principalmente, tipo assim, a questão genética, né? Tem, assim, a questão do casamento, que eu acabo sendo um pouco parecida com o Austin, ele a mim. Tipo assim, a gente já sabe mais ou menos o que um vai dizer e o que... Porque é tanta convivência que a gente... isso aqui, eu acho que vai agir dessa forma, né? A gente já... tem tanta convivência que a gente já tem mais ou menos a resposta do outro. Mas em relação ao filho, isso é ainda mais entranhado, né? É uma coisa impressionante. Às vezes, relação mais profunda, né? O Austin às vezes diz assim, nossa, a Melissa parecia você, falando. O que tu faz, o que tu fala, ela repete. E é incrível mesmo. Eu só falo às vezes uma vez, às vezes você nem se percebe, né? Que falou, e ela vai lá e imita a mesma coisa. Então, assim, além da questão genética, né, que tá ali entranhada, né, tem a questão também da convivência. Exatamente. Eu queria que você tentasse lembrar aí, resgatar na sua memória, como foi na época da juventude, né? Normalmente isso acontece na época de juventude, mas também acontece durante toda a vida. Mas eu percebo que durante a juventude a gente tem aqueles grupos, né? A gente escolhe um determinado grupo de amigos para acompanhar, para fazer parte, porque a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade de pertencimento, a gente tem uma necessidade de acolhimento, e a gente vai procurar pessoas, né? Com base nisso tudo, com base nessas necessidades naturais do ser humano. Então, tenta lembrar aí na sua história, entendeu? Como é que foi esse tempo aí, né? Quando você tinha aquele grupo de amigos e tal, e vocês saíam juntos, tudo fazia junto, né? Ia para o cinema junto, sei lá, ligava, estava toda hora em constante contato, sabe? E aí você passa a se vestir como pessoal, você passa a usar as mesmas expressões, gírias. Eu lembrei dessa palavra, gíria, não sei nem se tem ainda hoje, né? Você passa a se vestir, né, de modo parecido. Então você tem ali, passa a compartilhar um comportamento, entende? Então esse compartilhamento que é fruto de um relacionamento intenso, constante, ele vai produzir em nós uma certa similaridade, entende? Então pega essa ideia e tenta trazer agora para o seu relacionamento com Deus, com Jesus, tá? Bom,
Agora tem um contraponto em relação a isso. Eu falei de similaridade, mas tem uma outra ideia. Mesmo sentindo a necessidade de pertencimento, e aí você vai procurar pessoas que têm ali as mesmas preferências, a gente não quer abrir mão daquilo que é pessoal, daquilo que é genuíno, daquilo que é só nosso, do nosso jeito particular de fazer as coisas. Então, pensa um pouco sobre isso, pensa nessas duas ideias, tá? Uma necessidade de andar com pessoas parecidas comigo, mas eu não abro mão daquilo que eu tenho de especial, da forma como eu pessoalmente faço as coisas, certo? Então, a gente tem uma necessidade de conservar a nossa identidade. Fala. Assim, isso é para quem tem uma segurança grande de quem é, né? Porque às vezes quando você não sabe quem você é, você, né, tem essas crises que é normal de acontecer, aí você quer realmente imitar os outros, né? Durante muito tempo, né, eu não me aceitava tanto por ter um hemangioma no rosto, né? Ter o sinal rosa no rosto. Então, há toda a questão da comparação. Então, assim, até hoje tá aí, eu toda na base aqui para ver se eu fico igual a todo mundo, né? Então, assim, tem vezes que você se aceita, né? Mas tem muitas vezes que você não se aceita. Você quer realmente ser parecido. E aí é o grande até perigo. Porque se eu sei quem eu sou, eu sei da forma com hemangioma, sem hemangioma, eu sei a minha beleza, vamos dizer assim, né? Mas tá lá dentro, pega lá. Demorou um tempinho para eu descobrir, né? Esse momento de identidade própria, né? E me valorizar também. Coloca aqui no chat se você lembra de alguma coisa que você fazia, né, que o seu grupo de amigos fazia, entendeu? Uma roupa que você gostava de vestir, ou uma banda que você seguia, né? Todo mundo era fã daquela pessoa e tudo mais. Enfim, coloca aqui no chat para a gente conhecer um pouco como é que foi essa questão aí de buscar, né, andar com pessoas que têm ali preferências parecidas com a nossa, né? Bem, pessoal, então pega essas duas ideias porque elas são muito importantes. A outra coisa é que ser parecido com alguém não significa que eu tenho que ser igual a ela. Você está entendendo? É legal a gente conviver, a gente está cercado de amigos e tal, a gente aprende, a gente compartilha, mas também é bacana eu identificar, como a Lili falou, qual é o meu jeito especial de fazer as coisas. Entende? Porque diante de Jesus, a gente precisa... Jesus, ele gosta de conservar isso na gente. Porque sabe qual é o objetivo de Jesus? É construir, pastorear uma igreja de pessoas diferentes. Entendeu? É a unidade na diversidade. Sabe? Então... Isso, assim, eu amo. Isso, eu amo, porque, assim, com o tempo que eu fui descobrir mais essa questão, né, assim, qual era o meu grupo? Quando a gente era adolescente, ainda tem muita gente aqui da minha época de juventude, era que todos nós éramos cristãos, né? Éramos quase da mesma igreja, então a gente gostava das mesmas músicas, de ler quase as mesmas coisas, e isso era muito bacana, né? Mas, assim, com o tempo eu fui descobrir unidade não é unanimidade. Muito bem, é isso mesmo. A Rochelle colocou aqui um comentário bacana, né? Unidade não é unanimidade. Então a gente precisa dessa diversidade de opiniões para que o grupo possa crescer. Eu acho que a divergência dá um crescimento bom. A diferença de opiniões, né? Também tem mais um complemento aí, ó. A Val colocou, né? A Val colocou, importante essa questão. Às vezes acabamos querendo parecer para sermos aceitos e acabamos nos anulando, não tendo certeza de quem somos, de identificar nossas características que são essenciais para muitos.
muitas decisões, exatamente, Val, é desse jeito mesmo. Com o tempo, né? Por exemplo, às vezes eu ficava, meu Deus, mas quando eu vou rir, eu dou uma risada muito alta, né? E tudo. Aí uma pessoa disse assim para mim, né, Liliane, uma das tuas características é o teu sorriso, é a tua alegria. E eu, quer saber de uma coisa? É isso mesmo, entendeu? Então, assim, que a minha alegria, que meu sorriso, que minha gargalhada realmente seja única, né? Só o Washington mesmo para aguentar. Gente, eu gostei desses comentários porque é importante cultivar essas coisas. Diversidade de opiniões, entendeu? A gente precisa se sentir à vontade para expressar o que a gente pensa. E aí, o que a gente pensa precisa ser acolhido, respeitado, sabe? Essa outra questão que a Val colocou em relação a, puxa, às vezes eu preciso ser uma coisa que eu não gostaria, que não tem relação comigo, que não tem a ver comigo, sabe? Mas quando você vai para Jesus, para o Evangelho, ele diz para nós, não, você não precisa ser igual a todo mundo. Você é único, entendeu? Eu desenvolvi a genética exatamente para produzir alguém único na história, sabe? Então tá muito claro isso. Você tem um jeito único até de adorar a Deus, de buscar o Senhor. Uns têm um jeito de dançar, mas outros têm um jeito mais tímido, entendeu? Então, assim, não adianta se comparar. Às vezes a gente viveu durante muitos anos debaixo de rituais, né, que teria que ser todo mundo igual daquele jeito, e na verdade Jesus, ele tem uma diversidade grande aí, né? O sonho de Deus é exatamente pastorear uma igreja de pessoas todas diferentes. Então essa ideia de que vamos se vestir do mesmo jeito, vamos todo mundo, quando a gente for cantar, todo mundo tem que levantar a mãozinha do mesmo jeito. Gente, isso é um monte de robô. Eu não consigo entender a partir do Evangelho que Jesus quer pastorear uma igreja assim. Na verdade, ele respeita a sua individualidade, a sua história, de onde você veio, e ele quer, a partir disso, construir em você um adorador especial e específico. A Fabiana disse que ama você, Lili, aqui, ó, adoro sua risada. A Aline também colocou aqui. Pois é, né, Carol, né, Aline? Maravilha, muito obrigado, pessoal, aí pela participação. É isso, vamos se envolver, vamos participar aqui. Gente, olha só, como é ser parecido com Jesus? Tá? Essa é a pergunta, eu vou repetir várias vezes. Só tem um jeito da gente saber. Eu tenho que ler a Bíblia. Tem até um vídeo aí que a gente disponibilizou também no canal aqui do YouTube, falando sobre isso, porque eu tenho que ler a Bíblia, né? Então, lendo a Bíblia, a gente tem como saber como Jesus era, entendeu? O Deus encarnado. E aí você... vai se surpreender. Também? Vai se surpreender, porque se a gente for... que é o melhor, ser parecido realmente com ele, ele causou muito, muito mesmo, porque ele fazia o que ninguém queria fazer. Ele mexeu com a história da humanidade, né? Ele somente dividiu a história em antes e depois dele, entendeu? Por aí você tira como ele foi impactante, né? Enquanto ser humano, tá? Então, saber como é ser parecido com Jesus, você precisa ler a Bíblia, especialmente os evangelhos, né? Aí, perguntinha de escola bíblica para a Liliane. Não, meu irmão. Quantos evangelhos a gente tem e quais são eles? Valendo um pirulito, né? Eu fui da época da escola bíblica. 5. Vamos lá. Olha que a minha mãe foi professora de escola bíblica, não me faça passar essa vergonha. Pensa um pouquinho, não vai no impulso, não. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios. Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto, 4 evangelhos, tá? Interessante, ó, que se você for analisar, quando você pega a sua Bíblia, você vai encontrar lá, Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo Marcos. Então, eram pessoas diferentes, cada um deles escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, mas escreveu do seu jeito. Olha só, a própria Bíblia revela como é especial a gente ser único na história, tá? Então, de um lado, eu tenho uma referência que é a pessoa de Jesus, eu tenho que ser parecido com ele, parecido. Mas
Eu não preciso ser igual a Jesus. Jesus é Jesus, Liliane é Liliane, Washington é Washington. Entende? Então, os 4 evangelhos vão mostrar, se você for ler todos, você vai perceber que falam de Jesus, como ele viveu, onde ele nasceu e tudo, mas cada um tem um enfoque, sabe? Por quê? Porque eram pessoas diferentes, tá? Bom, lendo os evangelhos, o Jonas, antes de continuar, o Jonas colocou aqui um comentário, amor, pode ler aqui pra gente? Somos parecidos no essencial. Não podem andar 2 juntos se não estiverem de acordo. A identidade ou personalidade é a variação nas coisas complementares. Numa sinfonia ou cifra, as notas variam. Rapaz, esse comentário aí eu tenho que pensar um pouquinho para. Jonas. Mas eu entendi. O Jonas não existe, gente. É uma pessoa que lê muito, uma pessoa culta. Ele escreveu aí, eu ainda estou aqui traduzindo aqui. Jonas, tu é demais, pelo amor de Deus. Traduz, irmão, assim, para uma pessoa que lê bem pouquinho. Só podemos ser parecidos com ele em sua humanidade, pois na sua divindade não. É isso mesmo. Importante fazer esse contraponto, né? A gente está falando de ser parecido com Jesus enquanto ser humano. Inclusive, mais na frente, eu tinha colocado para falar para vocês que a presença de Jesus na história da humanidade, ela tem duplo objetivo. É mostrar para a humanidade quem Deus é e mostrar para o ser humano como ele deveria ser, sabe? Então, essa é uma ideia interessante, que eu acho que tem relação com o que a Rochelle colocou aqui. O que o Jonas também colocou, né? Ele falou de uma maneira poética sobre essa diversidade, notas musicais, entendeu? E é importante o grupo de pessoas diferentes chegarem num acordo, né? Esse também é um ponto legal. Bom, quando você vai para os evangelhos para entender ou ver como Jesus foi enquanto ser humano, você vai perceber lá muitas histórias, sabe? Você vai poder, histórias fantásticas, inclusive. Você vai encontrar milagres que Jesus fez. Né? Eu lembrei aqui, por exemplo, do milagre dos 5 pães e 2 peixes, que está registrado nos 4 evangelhos, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9, João 6. Também a gente vai encontrar conversas emblemáticas de Jesus com algumas pessoas, tá? Então a gente vê a conversa com a mulher samaritana, a conversa com Nicodemos, a conversa com a mulher samaritana que está no livro de João, no Evangelho de João, a conversa com Nicodemos, que também está no Evangelho de João, capítulo 3, sabe? Como foram as ações e reações de Jesus em situações delicadas. Então, em situações delicadas, eu quero que você imagine situações de risco de morte, sabe? Encontro com autoridades, encontro com personalidades espirituais, encontro com o diabo no deserto, sabe? Então, como foi que Jesus agiu? Como ele reagiu? Você precisa ler os evangelhos. Você precisa mergulhar nessas narrativas para entender como é ser parecido com Jesus, certo? Então, os evangelhos, o Jesus dos evangelhos, ele vai ter essa dupla revelação. Revela quem é Deus para a humanidade e revela quem deveria ser o ser humano no mundo, tá? Bom, o segundo ponto, né, da nossa conversa aqui, trazendo para a nossa situação, porque a gente está falando de Jesus, o Jesus Deus, o Jesus ser humano, mas trazendo agora para a nossa situação. Como eu vou ser parecido com ele? E aí eu entendo que a gente tem uma única opção, que é ser habitado pelo Espírito Santo, sabe? E eu quero ler com você aqui 2 textos bíblicos muito importantes para mim, mas eu vou ler esses 2 textos bíblicos porque eu entendo que encher-se do Espírito Santo é o fundamento
da santificação, do processo de santificação. O primeiro texto que a gente vai ler é o texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Pode ler, amor? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, tá? Tem um outro texto em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25, é a carta de Paulo aos Gálatas, tá? Só um instante. Versículo 22 ao 25, pode ler? Certo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não é até aqui, meu amor? Até o 25. Isso, pronto. Então depois você pode pegar essas referências e fazer uma leitura do capítulo completo. Eu sempre gosto de estimular, né, a fazer as devidas anotações das referências, porque aqui a gente não tem como ler o texto completo, mas é importante que você depois consiga fazer essa leitura, né, com mais calma, com mais profundidade. Mas esse texto, ele é bem bacana porque ele também destaca, né, qual é o fruto do Espírito. Quando eu falo essa expressão, fruto do Espírito, eu entendo, eu estou sendo habitado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, eu estou cercado pelo Espírito de Deus, que aí, o que as pessoas à minha volta vão perceber? A lista está aqui em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. O fruto do Espírito aí você tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, aí mansidão e domínio próprio. Olha só que maravilha de ser humano, né? Olha só que sonho de ser humano, tá? Eu acho que ao invés da gente estar buscando riqueza pela riqueza, status pelo status, fama, sucesso, olha só que bom propósito, né? Olha só que bom propósito de vida, olha só que ideal a ser buscado, a ser como é que eu posso dizer, alcançado, tá? Então, todas essas palavras, elas são tão profundas, tão maravilhosas, amor, alegria, paz, paciência, tudo isso, o mundo está carente dessas coisas, sabe? E a igreja do Senhor, eu, você, nós precisamos receber o Espírito Santo com muita sede. A gente precisa buscar ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Entende? O texto que a gente leu em Efésios, ele fala, não vos embriagueis com vinho. E aí, metaforicamente, a gente pode pensar no seguinte, não deixe outras coisas tomarem conta da sua vida a ponto de tirar essa consciência de você, de que você é templo e morada do Espírito Santo. Entende? Estar embriagado por vinho é você perder essa consciência, é você deixar de entender e não estar mais com o desejo de ser morada do Deus Altíssimo, sabe? Então, é isso que a gente está tentando aqui trazer como ideias importantes para a gente poder compartilhar, tá? Então, guarda isso no seu coração. O texto também, já eu passo para você, amor, o texto também, mais acima, ele fala sobre
às obras da carne. Eu estou pensando mais na frente em ter um momento para conversar um pouco sobre isso, porque é importante a gente perceber quais são, como é que o mundo caminha de maneira errada. E, de maneira geral, é exatamente o contrário disso que a gente está vendo aqui, produzido pelo Espírito Santo de Deus, né? O fruto do Espírito, tá? Então, ser uma pessoa que ama, uma pessoa de espírito alegre, uma pessoa que tem uma palavra de paz, uma pessoa que como é que eu posso dizer? Ela espera, ela não age, ela tem paciência, uma pessoa que é amável no trato, no relacionamento. E aí eu penso muito em uma pessoa que aqui sabe acolher, bondade, você ter atos de bondade, as suas ações e reações serem ações e reações de bondade, fidelidade, você fala uma coisa e você cumpre, as pessoas, elas à sua volta sabem que a sua palavra, que elas podem confiar em você. Mansidão, né? Mansidão, domínio próprio, sabe? Então, o fruto do Espírito Santo, tá? Meu desejo é que você pense sobre isso durante todo o restante da semana. Você quer falar? E assim, o que eu posso vivenciar durante, né, esse meu tempo e tudo de busca ao Senhor, é que os frutos, né, eles são realmente frutos, né? O fruto do Espírito, ele é realmente um fruto, né? Ele não é algo que é forçado, né? Durante, às vezes, muito tempo, né, a gente fica numa busca por ser uma pessoa que seja agente de paz, de mansidão, né? O domínio próprio não é só ficar calado, né? A Rochelle que me ensinou isso. O domínio próprio também é você falar na hora certa, no momento certo, porque se a gente verificar, né, Jesus, ele também tinha as falas dele firme, né, no momento certo, na hora certa. E assim, como é que a gente vai conseguir, né, ter esse fruto? Realmente buscando a ele, porque vai ser natural, abrindo o nosso coração. Não é uma coisa forçada, né? Não é um siri dentro de uma lata, vamos dizer assim. Não é por força nem por violência, né? É pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa acolher o Espírito Santo de Deus na nossa vida, tá? Bom, e ser parecido com Jesus envolve tomar decisões difíceis e muitas vezes a contragosto. Verdade. Sabe? Isso falando da nossa posição, entende? Então a gente, nesse processo de santificação, porque quando a gente fala que nós precisamos, a gente não precisa fazer um esforço para crescer, né? Uhum. Para se santificar, porque basta acolher o Espírito Santo e permitir que ele nos conduza, mas ser parecido com Jesus tem uma dimensão que é a dimensão de tomar decisões difíceis. É verdade. Entende? E em muitos momentos, essas decisões difíceis, elas são feitas a contragosto nosso e a contragosto de pessoas que estão à nossa volta. Entende? Então, essa é uma dimensão importante para a gente considerar, para a gente pensar. Quando a gente vai ler as histórias de Jesus, a respeito de Jesus nos evangelhos, a gente percebe que ele tomou decisões difíceis, entende? E muita gente à volta dele não gostou. E, inclusive, o crucificaram, né? Então, essa ideia é uma ideia também muito importante para a gente. Para terminar, eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é a chave para parecer com Jesus. Mas não esqueça que devemos ser parecidos com Jesus do nosso modo, sem copiar ninguém. Tá? Bom, essa é a mensagem de hoje, desta semana, do Coração Adorador, número 13, né? 13 semanas
né? Que maravilha, eu estou feliz com isso. Muito bom, tá finalizando aí. Mas eu tenho um último dia. texto bíblico aqui, tá? Aí já eu passo para a Liliane, ela vai fazer uma oração final. E aí eu quero que você me acompanhe na leitura. Eu vou fazer a leitura desse texto que está em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, tá? Aqui, meu amor. Isso. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então seja esse aroma agradável a Deus. Esse perfume que exala, né? É. Na época, antigamente falavam isso, né? Mas a gente traz a memória aqui. Um aroma suave, né? Um perfume agradável a Deus. Que sejamos esse perfume, né? Não sei se você já ouviu, já percebeu alguém, né, muito cheiroso, cheirosa, passar perto de você. Puxa, que perfume legal, que perfume, né, cheiroso e tal. Então, que a nossa presença, pela graça de Deus, possa produzir esse impacto na vida, esse impacto nas pessoas. Você pode orar para terminar esse momento? Posso. Senhor, muito obrigada por mais um momento. Confesso, Senhor, que meu coração está grato. Muito obrigada, Senhor, porque mediante as decisões, situações delicadas da vida, desafios da vida, o Senhor nos faz olhar para Ti, acreditar, termos esperança e fé. E nesse momento, Senhor, te clamo, continua visitando cada lar, Senhor, cada família, cada coração, Senhor, que está escutando essa palavra. Inclusive, Senhor, mais do que nunca, Senhor, a nossa casa, Senhor, o nosso ser, porque precisamos diariamente, Senhor amado, se sentir plenos em Ti, Deus. Muito obrigada por mais um dia e uma noite que está acontecendo. Ser, Senhor, com cada vida aqui. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Gente, muito boa noite para vocês. Muito obrigado aí pela participação. Obrigada, Jonas, aí, pela palavra edificante, gente. Amém. Tchau, Val. Tchau, obrigada, Val, gente. Muito obrigado aí. A gente se vê na próxima semana, quarta-feira, às 20h30, tá? Fique com a gente, acompanha, convida pessoas. É muito Tchau, bom Paulo. Aprender com vocês, ler Tchau, os comentários Fabi. que vocês fazem, sabe? É muito bom saber que vocês estão junto com a gente, entende? Principalmente nesse tempo, tudo bem que a pandemia, né, ela está sendo superada, mas ainda tem muita coisa aí para avançar. E aí, aqui é um momento, é uma ferramenta importante, né, para a gente se sentir perto, cuidado, se sentir acompanhado. Sendo você, a gente sendo a gente mesmo, né? Para a glória de Deus, tá? Então, um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.